Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Super à Prova, aqui hoje na disciplina de Filosofia. Eu sou o professor Wilson Fernandes e hoje nós vamos estar trabalhando um dos principais pensadores da história da filosofia, pessoal. Típico aí de questões do Enem, gostam muito de trabalhar com ele, que é quem? Sócrates. Nós vamos começar a pensar uma perspectiva antropológica do pensamento filosófico. Antropós quer dizer o homem no centro da reflexão da filosofia, no centro da reflexão filosófica, do exercício filosófico. Roteiro de estudos aí do nosso amigo professor Danilo Borges, aulas e slides aqui comigo, professor Wilson Fernandes. Qual que é o nosso objetivo hoje? Entender o pensamento de Sócrates e sua oposição em relação ao que a gente já viu nas últimas aulas aí, com relação aos sofistas. Esse ponto é de central importância para que a gente possa entender como o Sócrates consegue romper com essa perspectiva dos sofistas. Compreender as características do método socrático e sua importância para a inauguração de uma perspectiva filosófica antropológica. Como a gente disse, né? O homem no centro do exercício filosófico. Aqui nós temos uma imagem do famoso oráculo de Delfos, que cumpre um papel fundamental na história de Sócrates. Sócrates, o ateniense, encontra o velho Parmênides, que é o filósofo pré-socrático, que a gente viu rapidamente, que era aquele que acreditava que as coisas do mundo natural não se movimentavam, que o movimento não passava de uma ilusão, né? E na busca por entender o quê? Uma verdade que foi dita a um grande amigo de Sócrates lá no oráculo de Delfos, né? Que era a seguinte, né? Sócrates é o homem mais sábio entre os gregos. Sócrates começa então a perambular pela Grécia para tentar entender o que essa frase do oráculo de Delfos, né? Que era o templo do deus Apolo, quer dizer. Porque eu, Sócrates, sou o mais sábio de todos. E nesse sentido, Sócrates reconhece um dos elementos clássicos da sua filosofia, que é o princípio de conhecer a si mesmo, né? Sócrates começa então a tentar entender qual é esse movimento. E aí ele formula a máxima socrática que ficou legada aí na história da tradição ocidental, né? Só sei que nada sei. Esse é um princípio que nós podemos chamar ele de razão negativa. Quer dizer, Sócrates busca conhecer o que é o conhecimento, assumindo que ele, Sócrates, não sabe de todas as coisas. E esse é o movimento central da filosofia socrática. Por quê, pessoal? Porque quando Sócrates diz só sei que nada sei, ele está dizendo que, em certo aspecto, o conhecimento nunca acaba. A gente sempre está em busca de mais conhecimento. É essa a sacada do nosso amigo Sócrates lá na Grécia Clássica, que repercute até hoje. E nesse aspecto, gradativamente, o Sócrates vai se conhecendo a si mesmo e se torna o homem mais sábio. Por quê? Porque os homens que se dizem sábios na Grécia Clássica, na verdade não são. E Sócrates é o mais sábio justamente porque assume que não sabe todas as coisas. Essa é a máxima socrática que nos ajuda a entender esses elementos aqui de central importância. Em primeiro lugar, a questão da aporia. Nós agora estamos falando do quê? Do método socrático. Qual é o método socrático por excelência, pessoal? A maiêutica socrática, né? Que significa a arte de partejar. Assim como sua mãe, Sócrates se propõe a ser um parteiro, mas não de bebês, né? Um parteiro de ideias. E por isso ela é fundada na dialética. O que é a dialética em Sócrates, pessoal? A arte do diálogo, da conversa. É assim que você ajuda o outro a parir a ideia. O primeiro movimento da metodologia socrática, da dialética socrática, é a aporia. O que é a aporia? É uma pergunta existencial. É um caminho sem saída, é uma dificuldade. Essa dificuldade se resolve por meio do diálogo. E ela também tem uma relação direta com a ironia. Por quê? A ironia socrática não se manifesta no sentido do que nós compreendemos a ironia enquanto língua portuguesa, mas a ironia socrática em achar que se sabe, mas na verdade não se sabe. Esse movimento leva Sócrates a fazer com que o seu interlocutor possa parir uma ideia, possa dar à luz a uma ideia. Esse é o movimento central da filosofia socrática. O diálogo, enquanto dialética, que nos leva a parir ideias. Nós saímos de uma aporia e de uma ironia, em que nós achamos que sabemos, mas não sabemos. Pelo diálogo, nós parimos uma nova ideia. Essa é a maiêutica socrática, caro aluno. Para finalizar, a gente trouxe aqui uma pequena teorização para pensar um pouco melhor sobre isso. O momento em que Sócrates levava o interlocutor a reconhecer sua própria ignorância, primeiro ele forçava uma definição do assunto sobre o qual se centrava a investigação. Depois escavava de vários modos a definição fornecida, explicava e detectava as carências e contradições que implicava. Então exortava o interlocutor a tentar uma nova definição, criticando e refutando-a com o mesmo procedimento. E assim continuava procedendo até o momento em que o interlocutor se declarava ignorante. Percebam, o movimento da filosofia socrática é mostrar que aquele que diz saber, na verdade, nada sabe.
Essa é a grande questão do Sócrates. Não foi fácil ser Sócrates no seu tempo, tanto que ele foi acusado injustamente por não reconhecer os deuses do Estado, por introduzir divindades estranhas em Atenas e por corromper a juventude. Quer dizer, a filosofia socrática era ácida, era áspera. Ela tirava o objeto de investigação da filosofia meramente do mundo natural e começava a discutir sobre o que era de fato o homem. As suas acusações foram feitas por Lincoln, Ânito e Meleto, um comerciante, um político e religioso. Sócrates acabou sendo condenado à morte e foi condenado à morte bebendo o veneno da cicuta aí. Reforço da teoria, veja no nosso reforço de teoria aí tem um videozinho sobre Sócrates, basta você clicar nos links, a nossa referência. E o nosso muito obrigado a você, a gente volta daqui a pouco resolvendo alguns exercícios do Sócrates. Obrigado e até a próxima, pessoal!